Nós estamos aqui também como Maria Madalena, como Pedro, o discípulo que Jesus amava, mais amava. Nós estamos aqui como aquelas primeiras testemunhas da ressurreição, e que nós somos responsáveis em levar aos irmãos, às irmãs, essa notícia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou não porque subiu ao céu em um raio de luz, mas Ele ressuscitou porque está vivo dentro dos nossos corações, que se alegram, mesmo diante desse momento tão difícil que nós estamos vivendo frente a essa pandemia. A morte não tem a última palavra. Vi Cristo ressuscitado, cantávamos a sequência. O túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado como lençol. O Cristo que leva aos céus, caminho à frente dos seus, ressuscitou de verdade, o Cristo Rei Piedade. Mas para compreendermos isso e sentirmos verdadeiramente que Cristo vive, é preciso que nós também passemos por aquilo que São Pedro, na primeira leitura, fez. Uma catequese profunda, que nós chamamos de uma catequese querigmática. O primeiro anúncio. O anúncio que nós recebemos de Cristo faz com que nós compreendamos que Ele não está morto, que Ele ressuscitou. Se nós não compreendermos, nós ficaremos também, como Maria Madalena, como discípulo, como Pedro, indo ao túmulo, indo ao cemitério, para tentar encontrar aquele que está vivo. E quantas vezes isso nós também fazemos na nossa vida? Porque passamos, e a experiência da morte, ela não é muito acolhida. Aliás, ninguém aceita a morte, porque a morte ela é cruel. Ela é cruel. Ela tira do meio de nós pessoas que nós amamos. Só que a morte, ela é o quê? Ressurreição. A morte, para haver ressurreição, é preciso que haja morte também. Sem morte não há ressurreição. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque acreditamos que a vida venceu a morte. São Pedro, no finalzinho da primeira leitura, ele diz: todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Olha isso. Crer em Cristo Jesus. Mas claro que para muitos, o Cristo que nós queremos seguir, o Cristo da cruz, o Cristo que parou na cruz pela maldade humana, é o Cristo que nós cremos, mas que venceu a cruz. E vencido a cruz, deu para nós também a possibilidade de sermos vencedores, pois a morte foi vencida. São Pedro, ele orienta a comunidade. Ele começa dizendo: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galileia, depois do batismo pregado por João, com Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio. Nós ainda precisamos permitir que esse Cristo continue caminhando no meio de nós, porque infelizmente nós temos ainda a manifestação do demônio no meio de nós. Ainda que nós estamos aqui celebrando a ressurreição, a vitória de Cristo, infelizmente o mal ainda perdura e quer entrar dentro das nossas vidas, das nossas comunidades. Alguém esses dias me dizia assim: padre, você precisa parar de ficar falando nesse negócio de querer voltar às missas, porque esse negócio das igrejas fechadas, você fica brigando com o pessoal aí, com política, com o vereador, com o prefeito. Ai, meu irmão, se eu não anunciar, quem vai anunciar? Quem não falar, quem vai falar? Aí alguém ontem me dizia assim: o prefeito não ouviu, né, padre, mas o presidente ouviu. Eu creio que nós que somos aqui, que somos os cristãos da primeira hora,
que somos testemunhas vivas da ressurreição, nós precisamos permitir que essa luz de Cristo brilhe em nós, e nós também consigamos brilhar no meio das pessoas, e incendiar as pessoas com essa verdade: Cristo ressuscitou. Maria Madalena, ao voltar para casa, voltar para o caminho que ela veio, ela volta entristecida, diz o texto, e ela diz: olha, tiraram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Quando nós fazemos a experiência de Deus na nossa vida, pode vir a morte, pode vir a pandemia, pode vir o que quiser, nós continuaremos acreditando no Cristo vivo, ressuscitado. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós não paramos, nós continuamos a nossa caminhada, nós seguimos adiante, anunciando Jesus, pregando sobre Ele e falando dEle. Bonito o salmista que canta, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Qual é o dia? Todos os dias. Aliás, todos os dias é o dia da ressurreição. Todos os dias nós temos que alimentar com essa fé, com essa esperança que estamos ressuscitados e participamos com Cristo na sua ressurreição. Participamos com Ele na cruz e também participamos com Ele na ressurreição. São Paulo, na segunda leitura, nos diz assim: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Quando é que nós ressuscitamos com Cristo? Quando nós nascemos na pia batismal. Aqui nós tornamos filhos de Deus. Aqui nós somos sepultados pelos nossos pecados e ressurgidos em Cristo. Condição: ressurgidos em Cristo, não podemos mais viver como pecado. Agora nós precisamos esforçar-nos para buscarmos as coisas do alto. Se você continuar a leitura do capítulo 3, no versículo 5 adiante, São Paulo vai nos orientar que quando nós buscamos as coisas do alto, nós fazemos morrer em nós o que é da carne. E aí ele coloca várias coisas: fornicação, a cobiça, a idolatria, a blasfêmia, a maledicência, a maldade. Tudo isso nós temos que fazer morrer. É um desafio. Por isso que eu digo que todos os dias nós temos que também nos colocar aos pés da cruz e continuar crendo em Cristo, que vive e manifesta em nós a sua ressurreição. E a sua ressurreição ajuda-nos a compreender os nossos pecados. Tomando consciência dos nossos pecados, então nós teremos uma vida nova. Hoje nós não fizemos o rito da aspersão, porque não podemos ficar fazendo a manifestação, né, por causa da pandemia. Mas o canto diz: banhados em Cristo, nós somos uma nova criatura. Agora não somos mais escravos, agora somos livres. O problema, meus queridos irmãos e irmãs, é que mesmo tendo essa liberdade em Cristo, em muitos momentos nós continuamos a caminhar como escravos. Esse é o desafio: deixarmos o sepulcro. Aliás, nós gostamos mais do sepulcro do que do céu, porque nós fazemos mais questão de ficar no sepulcro do que ficar no céu. Quantas pessoas foram ao túmulo e quantas pessoas ainda continuam indo no seu túmulo existencial e que não é capaz de abrir-se para uma nova oportunidade. A luz resplandeceu. Quando nós abrimos a janela da nossa casa no amanhecer, depois de uma noite bem dormida, o sol entra adentro e ilumina o nosso quarto. Muitas vezes nós precisamos permitir que essa luz de Cristo ressuscitado entre dentro de nós e faz iluminar aquilo que até então está escondido. Estar escondido faz com que nós também encontramos em Cristo a oportunidade de direcionar novamente os nossos caminhos. Por isso, amados irmãos e irmãs, não fiquemos parados naquilo que é passado. Atualizemos a nossa vida
E não vamos também como aquele discípulo que amava tanto Jesus, e parece que ele estava mais condicionalmente físico melhor, né? Que ele correu mais do que Pedro. Pedro talvez porque já estava cansado, um pouco mais velho, né? E ele foi, parou na porta e não quis entrar. Talvez porque ele precisava que alguém o ajudasse. Quantos de nós ainda paramos na porta e não entramos? E ficamos observando, ó, se fizer a experiência boa com aquele, eu vou dar um passo a mais. Pedro, por mais cansado que seja, ele chegou no ritmo dele, no tempo dele, não precisou ser tão afoito, ele foi seguindo os seus passos tranquilamente. A nossa fé é uma caminhada, por isso que cada dia nós somos convidados a ir crescendo na fé, assim como nós subimos um degrau. Cada dia nós temos que dar passos na fé. Aqui é o início, mas se nós não formos subindo e nós não formos aproximando, nós não vamos fazendo a experiência do ressuscitado. O maior problema nosso é que muitas vezes nós já nos contentamos com a primeira experiência. E essa primeira experiência, ela é o que impulsiona-nos, o que nos leva adiante. Só que essa experiência de Cristo tem que fazer com que a gente avance a estrada, avance o caminho. Hoje nós teríamos a opção de ler o Evangelho de Emaús, de Lucas, que os discípulos voltam para casa desanimados. Esses dois não tiveram coragem de ir para o túmulo, eles foram embora, eles desistiram, porque o escândalo da cruz foi muito grande. Eles não aceitaram a proposta. Então vamos embora, não vamos nos envolver. E foi preciso que Cristo aparecesse a eles. Assim como nós vamos subindo na fé e vamos crescendo na fé, nós vamos também testemunhando aos outros. Quando Pedro entrou e viu como estava, João também entrou, e aí João acreditou. Olha como que é importante que o meu e o teu testemunho seja tão verdadeiro que ajude o outro também a compreender Jesus. Às vezes nós estamos vivendo nesse tempo da intolerância, nesse tempo da indiferença, porque está faltando o testemunho verdadeiro, está faltando o nosso comprometimento em dizer: não, eu creio em Cristo, e o Cristo ressuscitado, e também no Cristo crucificado, naquele que se crucificou por nós, naquele que aceitou a morte por nós e ressuscitou. Às vezes eu não tenho essa flexibilidade, ou eu sou A ou eu sou B. Não, nós cristãos alimentamos sempre mais da palavra de Deus, para que ela nos ajude a revelar e entender o Cristo que vive, o Cristo que é, e o Cristo que sempre será o nosso Salvador. Mas São Paulo dizia: esforçai-vos. Às vezes a gente quer a glória, mas não queremos nos esforçar. Queremos que as coisas caem do céu. Cruzamos os braços e dizemos assim: vamos ver o que vai acontecer. Esse cristão não dá certo. O nosso cristão, nós estamos que estar aqui, nós temos que inserir, nós temos que falar, nós temos que proclamar. E vocês vão... olha, por favor, tarefinha de casa, faça um retiro nesses 50 dias do tempo pascal. Leia o Atos dos Apóstolos, faça uma oração em cima dos Atos dos Apóstolos, para vocês compreenderem o que é ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo não é só dizer: eu sou cristão, eu tenho uma cruz no meu pescoço, ou no meu carro tem uma frase religiosa. Não, ser testemunha de Cristo, e aí vocês vão ver como que as primeiras comunidades vivenciaram, como elas partilharam, e como elas enfrentaram juntos as perseguições. Pedro, Paulo, Barnabé, esses nossos irmãos foram presos, eles pararam na cadeia por causa de Jesus. E nós, muitas vezes, por causa de um pensamento, de uma fala: fulano falou isso de mim, eu fiquei tão assim magoado, eu não vou mais, né? Oxe, os nossos primeiros, eles testemunharam a Jesus com a vida. Estevão teve o seu sangue derramado. A nossa igreja nasceu do sangue de Cristo
e do sangue de tantos mártires ao longo da história, que preferiram a Cristo do que negá-lo, do que o mundo. E aí nós vamos nos comportando de uma forma estranha, não vamos tendo felicidade, parece que não somos contagiados pela alegria. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso, porque Ele vive. Vamos ficar em pé dizendo isso para todo mundo como testemunha. Amor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei que o meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ai, tem que purificar minha máscara. Posso pedir mais uma coisinha? Quando vocês forem mandar uma mensagem de Páscoa hoje, por favor, cristão católico não manda coelhinho e nem ovinho de Páscoa para dizer Feliz Páscoa. Não, a gente pode dar um ovo de Páscoa, inclusive eu estou aceitando. Eu também estou. Mas a gente tem que mandar o símbolo da ressurreição, que é o quê? Cristo. É Jesus, é a cruz. A cruz com o manto branco para dizer, a morte foi vencida e nós também venceremos em Cristo Jesus. Por isso que nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu andei recebendo, eu estou falando isso porque eu recebi de pessoas cristãs, eu fiquei tão triste, falei, não compreendeu Jesus ainda. O mundo ainda está contaminado, tantos nós, que a gente está seguindo o coelhinho. Não, o meu Salvador, Ele morreu na cruz, Ele teve o seu rosto totalmente desfigurado, Ele teve um lado aberto pela lança, Ele foi crucificado. Eu sei que o chocolate provoca uma alegria, quando a gente está meio depressivo, é bom comer chocolate, mas Cristo é vivo, e Ele deve entrar nos nossos corações, para transformar aquilo que é morte em vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,